Amém, irmãos. Que o Espírito de Deus sopre sobre nossos corações, nos levando à autonegação e nos levando a Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 19. Marcos 3, versículos 7 ao versículo 19. A boa, santa palavra do Senhor, soprada por Deus, sem erros, sem falhas, absolutamente suficiente para a nossa piedade, para a nossa alegria. Declara a nós verdade nessa noite, a partir do versículo 7, com as seguintes palavras. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão. Também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, a tua lei, sempre boa, sempre verdadeira. Em ti, Senhor, reside toda a verdade. Em nós, não. Nós falhamos, nós erramos. Mas, Senhor, é a tua verdade que tem condições de nos transformar nessa noite. Então, rogamos que o Senhor aplique em nós e a nós os benefícios da redenção conquistada por Cristo na cruz, nos tornando mais justos como o Senhor é pela palavra, nos ensinando a ser da tua família pela palavra e nos tornando mais santos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já passou por essa experiência, mas ter um novo chefe na empresa ou na repetição é sempre uma experiência interessante, não é? Você já teve chefe novo? Já teve mudança de chefe? Quando o chefe antigo sai, agora ele vai ser substituído por alguém, isso invariavelmente traz mudanças, algumas mais tranquilas, outras mais complexas. Por quê? Porque o chefe novo chega para implementar a visão dele, para implementar um novo modelo. Isso vai acabar mexendo na sua rotina de trabalho. Algumas coisas vão ter que começar do zero, ou recomeçar. Mesmo que no passado você tenha obtido excelentes avaliações, nada garante que isso vá se repetir agora, porque as expectativas podem ser outras, não é verdade? Expectativas de desempenho. As próprias relações com seus colegas também mudam com a nova dinâmica, não é? O pessoal tem medo do chefe novo, vai que ele pega a gente falando alguma coisa, fazendo brincadeira com a cara dele. Agora, veja, você tem que tomar cuidado para não ver todas as interferências do novo chefe como uma crítica pessoal. É natural que ele queira se meter nos detalhes agora, das operações, do dia a dia, dos processos. Então é melhor não ser egoísta com o chefe novo, e não ficar criando situações desnecessárias de confronto. Pelo contrário, chefe novo é uma oportunidade para você desenvolver flexibilidade, maturidade, para aperfeiçoar suas competências e para você de fato ser cada vez mais útil na vida da empresa e ao chefe que está chegando. Porque, meus irmãos, mesmo que seja um grande desafio ter um chefe novo, eles vêm em princípio para que as coisas melhorem. Essa sempre é a ideia. Meus irmãos, o texto de hoje é sobre o chefe novo que chegou no pedaço. Veja, claramente
Algo mudou para nós quando o chefe desse mundo decidiu se tornar homem e encarnou-se para pisar na terra que ele mesmo criou e veio habitar entre nós, e nós o vimos cheio de graça e de verdade. O texto de hoje fala da chegada do Senhor Jesus Cristo, que traz consigo um reinado com profundas mudanças para a vida de todos, especialmente para nós, os seus discípulos, que com a chegada dele fomos convocados para uma reunião, para comparecer na sala do chefe, para segui-lo e para avançar a visão do nosso chefe, que é a pregação das boas novas. O texto de hoje vai tratar disso, meus irmãos. Ele vai falar tanto sobre os sinais do Messias, que anunciam a chegada do reino dele, quanto também os discípulos do Messias, que passam a anunciar essa mesma chegada de alegria. Então vamos primeiro falar dos sinais do reino. Meus irmãos, da primeira vez que Jesus caminhou às margens do lago da Galileia, lá no capítulo 1, versículo 16, ele estava sozinho. O livro de Marcos é muito interessante, você tem que ficar contrastando tudo o que está acontecendo. Ele estava sozinho. Logo ele passou a ser seguido por 4 pescadores que ele chamou. Mas agora, desde o capítulo 2, e mais especificamente no capítulo 3, quando nós olhamos do versículo 7 em diante, pertinho do lago tem uma grande multidão, uma enorme multidão de todas as partes. E por que essa multidão estava seguindo Jesus? O texto vai deixar bem claro no versículo 8, porque essa multidão, veja, no final do versículo 8, sabia quantas coisas Jesus fazia e, portanto, veio ter com ele. Meus irmãos, essa multidão está interessada nessa pessoa, no que ele faz, naquilo que ele fala. Veja, desde já eu quero que fique claro para você que a visão de Jesus está sendo revelada para nós nesse versículo. O foco de Jesus não era meramente crescimento numérico como fim em si mesmo, técnicas de marketing para encher a igreja, para aumentar a arrecadação dizimal, nada disso. O que atrai as pessoas em relação a Jesus é a sua divindade, a sua capacidade de restaurar vidas. As pessoas estavam sedentas, elas queriam saber o que se sucedia, e ainda que de vez em quando as motivações delas aqui e ali fossem um pouco tortas, muitos só queriam realmente ver milagres e curas. Ainda assim, Jesus estava no centro de tudo. E de onde vêm essas multidões? Bom, o texto vai dizer para a gente a partir do versículo 9, que elas vêm das redondezas da Galileia, mas outros vêm de partes mais distantes da Palestina. Alguns vêm da Judeia, de Jerusalém, que eram regiões onde João Batista já havia atuado e já havia preparado o caminho para a chegada do Messias. Mas o texto vai continuar mostrando, outros vêm do sul, da região da Idumeia. Você sabia que uma vez eu conheci uma pessoa com o nome Idumeia, mas agora eu descobri que é um nome bíblico, é um nome de um local, certo? Outros vêm do leste, outros estão vindo para além do Jordão. Mas o texto vai mencionar que alguns vinham de lugares ainda mais longínquos, cidades que eram proeminentemente gentílicas, como Tiro e Sidom. Perceba, meu irmão, minha irmã, que interessante. Olha que contraste que o livro de Marcos vai fazer o tempo todo. Enquanto os líderes religiosos, nos capítulos anteriores, até esse ponto, estavam rejeitando e buscando cada vez mais argumentos para derrubar Jesus, pessoas estão vindo de todas as partes da Palestina até Jesus. O que prova aquela tese que de vez em quando até pessoas comuns podem ver mais do que teólogos religiosos estão vendo. Não é verdade? O reino de Jesus não tem limitações geográficas. Todos em Israel são bem-vindos, mesmo os gentios estariam entre aqueles que buscam Jesus. E à medida que o livro de Marcos for avançando, aqui nós estamos ainda introduzindo, o livro vai mostrando que todas as nações de fato estão sendo convidadas a Cristo. Mas veja em tudo a postura do chefe. Jesus não usa seus poderes para proteger-se da multidão. Pelo contrário,
ele instrui os seus discípulos, e aqui é uma observação curiosa do texto, né? A manter um barquinho de prontidão para que Jesus não fosse esmagado pelas massas. Você consegue imaginar quanta gente tinha? E, meus irmãos, não era um lugar fechado. Nós não estamos falando assim de um lugar como esse. Era um lugar aberto. Então era gente para chuchu, para Jesus quase ser esmagado. Mas veja, então, ele estava disposto a subir no barquinho, para do barquinho pregar e assim arrumar espaço para acomodar as pessoas, para acolher as pessoas, e ali de dentro do barquinho, ele continuaria pregando e levando pessoas a entender a presença dele, os milagres, o que cada uma dessas coisas significavam. Meus irmãos, Jesus não tinha interesse apenas em ser um milagreiro, ele queria conduzir pessoas à fé e à obediência. Eu estava esses dias estudando o texto, e aí logo de noite, com o Daniel e com a Melissa ali fazendo a devocional antes de dormir, e aí vamos cantar qual música? A música do barquinho. E aí eu lembro, meus irmãos, que a música do barquinho ganhou outro significado para mim, né? O Senhor Jesus Cristo, num barquinho, estava fazendo a obra de levar a verdade. Meus irmãos, a coisa com Jesus era tão intensa, que o texto vai dizer nos versículos 11 e 12, que os próprios espíritos malignos vinham até Jesus e se ajoelhavam, pessoas que estavam possessas por espíritos, e se ajoelhavam e diziam: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Que impacto Jesus tinha a ponto das próprias trevas, constrangidas, virem até Jesus. E veja, esse aqui é um título interessante no livro de Marcos. Deus chama Jesus de seu filho, em seu batismo, quando Jesus foi batizado, lembra? Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, Marcos capítulo 1, versículo 11. Lá no final do livro, um oficial romano também reconheceria que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. E Jesus aceitou esse termo, mesmo perante o sumo sacerdote, quando ele foi julgado. Mas ainda não era hora de revelar a plenitude dessa identidade messiânica. Meus irmãos, Jesus manda os próprios espíritos se calarem. Fica quieto, não fala nada, porque não era hora de dar publicidade àquela identidade. E meus irmãos, a gente precisa entender o que o Senhor Jesus Cristo estava pensando aqui. Aquelas multidões estavam prontas a cometer vários equívocos em relação à identidade do Filho de Deus. Por quê? Porque muitos, quando viam Jesus entre os judeus, esperavam agora nele, aguardavam talvez aquele líder político, aquele líder militar, que enfim os libertaria do controle dos romanos. Muitos ali estavam pensando que o Messias, predito pelos profetas do Antigo Testamento, seria esse tipo de homem, que atenderia a demandas exclusivamente humanas. Mas Jesus queria ensinar algo diferente. Ele queria ensinar as pessoas sobre exatamente o tipo de Messias que ele era e que ele seria, diferente das expectativas deles, que fariam uma obra espiritual, porque o reino de Cristo era um reino também espiritual. O reino do Messias, o reino de Cristo, não começa com a derrubada de governos, não começa com a derrubada de instituições humanas, começa com a derrubada do pecado no coração. O reino de Cristo é assim. E é por isso, meus irmãos, que os sinais da chegada do reino de Cristo nesse texto são únicos. Veja o que está acontecendo. Cristo está pregando, e a sua palavra está sendo confirmada por curas, por exorcismos, que de forma muito concreta mostravam a transformação que Jesus traria na vida de pessoas doentes e enfermas. Eram sinais inigualáveis, ninguém poderia fazer aquilo, apenas o Messias seria capaz de fazer algo desse tipo. Os impostores seriam excluídos, os falsos messias seriam descartados, porque a obra do Messias, o reino dele, começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Meus irmãos, eu sinto, e aqui é uma avaliação que eu faço, que
muitos hoje se dizem crentes, nós temos muitas igrejas, e mesmo entre nós muitos se dizem seguidores de Cristo, mas talvez nós não estejamos entendendo muito bem qual é a natureza da obra que Cristo veio fazer. E você sabe o que acontece? Eu, como pastor, eu tenho ouvido algumas críticas que irmãos levantam, né? Uma das críticas que a gente sempre ouve é: a igreja precisa ter uma voz mais profética na sociedade. Você já ouviu isso antes? Nós precisamos ser mais relevantes. Você está vendo aí, pastor, o que está acontecendo na política, na economia, na sociedade, nos valores? Olha aí o que as minorias estão fazendo. Olha como eles berram alto e conquistam influência. Nós precisamos fazer algo. Pastor, veja o problema do marxismo cultural. Pastor, veja o problema do feminismo, ou o problema do machismo, ou qualquer outro ismo que você pode pensar. Mas, meus irmãos, eu acho que muitos de nós que prontamente levantam a voz para gritar contra as coisas, não sabemos qual é a nossa base a partir da qual nós clamamos por justiça. A eficácia da igreja no mundo e na sociedade está intimamente ligada com a compreensão da natureza do Messias, da obra de Cristo e do seu reino. E se eu não tenho uma base firme, não haverá diferença que nós conseguiremos fazer na sociedade. Eu até ouvi uma história esses dias que eu achei muito interessante, né? Um homem que queria enfiar um prego na parede para segurar um quadro bem grande, e ele era um homem baixinho. E aí ele estava numa cadeira que não era alta o suficiente, então a esposa dele veio prontamente e trouxe um caixote, uma caixa pequena e bem frágil, e botou em cima da cadeira e falou: sobe em cima da caixa que está em cima da cadeira. Você já viu, né? E aí ele começou, ali meio incerto, né? Começou a dar umas marteladas bem hesitantes, assim, bem preocupado, né? A esposa viu aquilo e falou: meu bem, por que você não dá uma ou duas marteladas corajosas e resolve logo esse problema? E aí ele respondeu: como pode um homem dar uma ou duas marteladas corajosas quando está de pé sobre uma fundação tão incerta como essa? A igreja nunca vai dar martelada corajosa na sociedade se nós não entendemos qual é a nossa fundação. Se o fundamento da nossa fé, se a compreensão da obra do Messias não estiver firme na nossa cabeça e no nosso coração, nós vamos brigar brigas que a gente não deveria estar brigando. Nós vamos estar gastando energia em áreas onde a gente não deveria estar gastando tanto. E sendo menos eficazes na nossa estratégia e na nossa influência. Quando os profetas do Antigo Testamento, meus irmãos, falavam, eles nunca davam uma nota de incerteza. Todas as vezes que eles falavam, eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso era a fundação, era a ideia basilar e fundamental a partir da qual eles profetizavam. Por isso que quando eles falavam seus oráculos proféticos, eles começavam: assim diz o Senhor. E aí vinha, tananã, 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 assim diz o Senhor. A verdade está no Senhor. Eles sabiam muito bem quem estava falando por meio deles. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, quando você abre a boca no mundo aí afora, é Deus quem fala por meio de você? É a palavra de Deus que está na ponta dos seus lábios? É a palavra de Deus que está no seu coração e na sua mente? Você entende essa palavra e você leva essa palavra? Meus irmãos, não adianta você lutar somente por conservadorismo político brasileiro. Não adianta você lutar somente pelos valores da família, ou os valores do indivíduo, ou a economia. Você precisa lutar pelo reino de Cristo, e você só consegue lutar pelo reino se você conhecer o mestre e o chefe da sua vida. Nós precisamos entender os sinais que anunciam esse reino. E isso vai ficar mais claro agora no nosso segundo e último ponto, meus irmãos. Na maneira como, em segundo lugar, Jesus convoca aqueles que vão anunciar o reino. Eu acho tão interessante, meus irmãos, as cenas, você ler em sequência, você vai ver todas essas cenas maravilhosas na palavra de Deus. Em primeiro lugar, você vê ali Jesus com as multidões, mas de repente, a partir do versículo 13, agora Jesus se afasta das multidões, e ele vai fazer uma obra extremamente crucial na história da humanidade, que é a escolha dos 12 discípulos. Marcos não entra em muitos detalhes, mas quando você olha para o Evangelho de Mateus, o texto vai lá nos mostrar que Jesus então subiu ao monte, e quando ele sobe ao monte para orar e para ter comunhão com Deus, é naquele momento que as escolhas são
estabelecidas. Então Jesus desce e vai chamar os seus discípulos iniciais. Mas veja, meus irmãos, por que os 12 são tão importantes? Em primeiro lugar, porque esses líderes que Jesus estava prestes a chamar, e é importante que você conheça os 12 discípulos, viu? A gente no grupo de homens aqui na igreja, no discipulado masculino, um dos livros que está sendo estudado, é um livro do pastor John MacArthur chamado 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Um livro maravilhoso, ele faz uma exploração da vida de cada um deles, naquilo que o testemunho da palavra nos fornece. Maravilhoso o livro, tá? Serve para todo mundo ler, tá? Jesus está prestes a designar esses líderes que vão expandir o seu ministério. Mas por que 12? Alguém pode perguntar, por que 12? Por que esse número tão específico? Veja, você já viu esse número antes na Bíblia, não é verdade? O número 12 corresponde lá no Antigo Testamento às 12 tribos de Israel. Os 12 cabeças, aqueles filhos de Jacó que se tornaram cabeças dos clãs, das famílias de Israel. Então, ao escolher 12, Jesus claramente está mostrando continuidade entre a obra da antiga aliança e a obra da nova aliança. Assim como Deus estruturou o seu povo debaixo de 12 cabeças no passado, Ele agora continua estruturando o seu povo, e Ele escolherá 12 novos cabeças, 12 novos plantadores de igreja, 12 novos evangelistas que vão receber a autoridade especial da parte de Deus. Meus irmãos, então você precisa entender alguns elementos aqui importantíssimos sobre o chamado dos discípulos. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que esse é um chamado pessoal, antes de mais nada. É um chamado para Jesus. Você percebeu isso nos versículos 13 e 14? Olha só, veja aí comigo a leitura da palavra de Deus. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Agora o versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O primeiro chamado, meus irmãos, é para que eles estivessem com Jesus. Pode parecer um detalhe insignificante, mas não é. Meus irmãos, se tem um detalhe na Bíblia que não é insignificante, nenhum detalhe é, mas é esse. Porque lá atrás, quando Jesus havia chamado os primeiros 4, ele disse: vocês agora virão e me seguirão. Ele disse: sigam-me, segue-me, quando ele chamava individualmente. Não é seguir uma ideia, não é seguir um comportamento, não é seguir um livro, não é seguir um consultório, não é seguir uma instituição, é seguir uma pessoa. Jesus pressupunha que ser discípulo de Jesus é ter um relacionamento pessoal, próximo, físico com o Mestre. E esses discípulos estavam sendo chamados para isso. Veja, meus irmãos, eles não estão sendo chamados para ocuparem um cargo. Eles estão sendo chamados para conhecerem de forma pessoal o Mestre. Eles jamais seriam capazes de realizar a obra para a qual Deus os designaria, se em primeiro lugar eles não observassem de perto, exatamente como o Mestre faz as coisas. E nós já falamos disso, da brincadeira do Mestre mandou. Você já brincou da brincadeira do Mestre mandou? O Mestre faz um gesto, aí todo mundo tem que imitar o gesto do Mestre. Ele pula, todo mundo pula, ele abaixa, todo mundo abaixa. As crianças aprendem sobre discipulado, inclusive nessas brincadeiras. Então a gente deveria ficar com essas lições. Porque discipulado é imitar de perto, é observar e aprender também por observação. Os discípulos só seriam capazes de alcançar o conhecimento de Jesus, o caráter dele, se eles estivessem colados. Isso afetaria diretamente o serviço que eles prestariam. Então é um chamado para ter um relacionamento com Jesus. Segundo lugar, é um chamado sob a autoridade de Jesus. Quando foram enviados, a palavra aqui que aparece é uma palavra muito importante, o verbo que os enviaria é o verbo apostelo. Apostelo, você já ouviu esse verbo antes? Você já ouviu a palavra apóstolo? Eles haviam sido enviados, designados para pregar e para ter autoridade para expulsar demônios. Aqueles 12 receberiam diretamente de Jesus a capacidade de querisso, de proclamar. A palavra
grega que é tão importante no Novo Testamento, para proclamar as boas novas de Deus. E para fazer uma coisa extra aqui, eles teriam autoridade para expulsar demônios. Todas as vezes que os discípulos entrassem em contato com pessoas, essas pessoas, homens, mulheres, receberiam as palavras das boas novas do Evangelho e seriam libertos da escravidão de demônios. Seriam libertos do seu pecado quando crescem nas palavras dos apóstolos. Eles mostrariam o poder de Jesus, porque eles estariam fazendo tudo isso na autoridade de Jesus. Meus irmãos, por isso que é uma vã tentativa hoje em dia você ficar procurando apóstolo por aí. Porque não tem esses apóstolos. Esses 12 apóstolos foram comissionados por Jesus e inspirados de tal maneira que a pregação que eles traziam era a pregação normativa e autoritativa da palavra de Deus para a sua e para a minha vida. Em outras palavras, eles receberam a autoridade de Cristo para registrar essas palavras que nós temos. Por isso que quando eu e você lemos a Bíblia, a gente não tem que ficar com aquele negócio assim, eu vou ler Paulo, mas na verdade hoje eu estou a fim de ler Jesus, porque Paulo é homem, né? E Jesus é Deus. Não. Paulo, mensageiro de Jesus. Hoje eu estou a fim de ler alguma coisa dos evangelhos. Eu não vou ler 1 Pedro não na minha devocional, porque não sei, assim, vai ver que ele falou alguma coisa errada. Não falou nada errado. Tudo que está registrado na palavra de Deus está debaixo da inspiração do Espírito e na autoridade de Cristo. Toda palavra é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para o treinamento na justiça, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra dos apóstolos se tornou lei para a igreja, porque a autoridade de Cristo foi compartilhada, foi delegada a eles. Agora, você sabe o que é uma coisa maravilhosa, meus irmãos? E eu lembro, estudando 1 Coríntios ainda na época do seminário, e depois pregando em 1 Coríntios aqui na igreja, eu me lembro que, quando eu era mais novo, eu pensava assim, rapaz, se eu fosse apóstolo, a coisa era mais fácil, né? Se eu tivesse assim o poder que Paulo tinha, né? Uau, que poder, né? Para falar em todas as línguas, eu falo em muito mais línguas do que vocês, né? O poder de curar, de fazer e acontecer, você pensa assim, talvez a pregação, a vida cristã ficasse mais fácil, se a gente tivesse o que os apóstolos eram. Meus irmãos, como se os apóstolos estivessem extremamente orgulhosos de serem alguma coisa. Eles não eram assim. Ainda que fossem apóstolos escolhidos por Deus, você não vê neles uma vanglória humana, uma soberba, reivindicando privilégios. Já que eu sou apóstolo, eu não vou dormir na casa que os discípulos dormem aí não, tá? Quando eu for pregar ali na Judéia, me arruma aí um hotel 4, 5 estrelas aí, porque senão eu nem vou, tá? Fiquei sabendo que Paulo está chegando aqui em Atenas, ele passou por Tessalônica, passou por Bereia, mas ele falou que para ele vir aqui na nossa cidade tem que arrumar um cachê de 5 igrejas juntos aí, senão ele não canta nem o primeiro corinho. Não era assim, meus irmãos, não era assim. Cada um desses pequenos apóstolos se via como servos. Eles foram chamados para o serviço, ainda que levassem o título apostólico, eram tão servos de Cristo como eu e você somos. Era apenas um dom diferente. E isso fica muito claro na vida de quem esses homens, na vida desses homens, quem eles eram e quem eles se tornaram. Quando você lê a lista dos apóstolos, aqui esses 12 nomes, e aí fica aí uma recomendação para que você memorize os 12 nomes dos apóstolos, tá bom? Bom exercício para você fazer, como gincana bíblica ao redor da mesa do almoço ou do jantar, tá joia? Ele vai falar sobre cada um dos 12 aqui, e Marcos, no Evangelho de Marcos, enfatiza a pequenez e a ordinariedade desses homens. Simão Pedro é o primeiro que encabeça a lista. A gente sabe muito bem que Simão foi o líder dos apóstolos e o líder basicamente dessa igreja em Jerusalém, aqui no Novo Testamento. E aí ele é mencionado nessa posição de liderança, de cabeça. Pedro, Tiago, João foram testemunhas de Jesus em várias ocasiões importantes. E aí você tinha mais ou menos esse quarteto fantástico aí, né? Esses que caminhavam de forma mais próxima de Jesus, que estavam ali recebendo instrução. Mas o que é interessante, eu não vou entrar aqui hoje, eu não vou fazer uma pregação sobre os discípulos, tá? Mas eu quero só dar algumas características gerais sobre eles aqui e em outros textos.
cada um desses 12 homens, quando a lista vai seguindo, são homens muito diferentes uns dos outros. Meus irmãos, você precisa estudar os discípulos, porque você vai ficar escandalizado com o que Jesus estava tentando fazer aqui. Jesus montou um time de futebol, mas eles eram muito diferentes uns dos outros. Suas personalidades, suas histórias de vida, suas origens, suas motivações e valores, aquilo que eles queriam fazer e ser nas suas vidas, eram totalmente diferentes, meus irmãos. Era um caldo pronto para entornar e gerar conflitos entre eles, como de fato aconteceu em alguns momentos. Veja, não seria muito difícil de especular e de imaginar, por exemplo, os conflitos entre Mateus, que era um cobrador de impostos, que pertencia ao grupo odiado dos romanos, e Simão, o Zelote, que era um simpatizante do movimento nacionalista que pregava a guerrilha contra Roma. Você já imaginou? Botar um brasileiro e um argentino assim, desse jeitinho aqui? Um zelote e um cobrador de impostos, para os dois trabalharem juntinhos, todos os dias. Jesus deliberadamente escolhe discípulos de regiões diferentes, de facções diferentes do judaísmo, a fim de tornar óbvio que o seu chamado é extensivo a todo tipo de pessoa. Você já imaginou, meus irmãos, se o Senhor Jesus Cristo só escolhesse pessoas, umas parecidinhas com as outras, tipo clone um do outro, todo mundo com a mesma cor de pele, com o mesmo sotaque, com a mesma faculdade feita, agora sim vocês passaram no vestibular do apostolado, vocês podem ser meus discípulos. Não. O Senhor Jesus Cristo mostra que a habilidade para ser discípulos não está neles, mas está naquele que chama. O poder para capacitá-los ao serviço está naquele que chama, porque o nosso chefe tem esse poder. A nova família de Deus, a família de discípulos, é composta por pessoas imperfeitas que frequentemente discordam sobre política, futebol, economia. É uma graça, meus irmãos, mas que aprendem a viver juntas, na unidade de Cristo, em harmonia, como parte da sua submissão ao senhorio de Cristo, como membros de um próprio corpo, porque elas se enxergam privilegiadas quando são chamadas para esse corpo. Eu ouvi um testemunho esses dias que eu achei tão interessante, uma irmã lá nos Estados Unidos, que era nova convertida, ela era muito alegre na igreja, chegou na igreja ali como alguém que tinha sido alcançado pela palavra e falava das coisas de Cristo com alegria, que toda empolgada, queria participar de grupos de discipulado, queria evangelizar, fazer uma série de coisas. E aí um desses irmãos mais antigos da igreja, vendo aquele fogo todo, falando, ai, fogo de palha. E aí ele vira para a irmã, né, ele mesmo com uma teologia bem ruim, e fala assim, cuidado, viu? Eu não ficaria tão alegre assim se fosse você. Aí ela, por quê? Fala assim, porque você está aí com a sua salvação, mas vai que você perde a sua salvação. Vai que a sua salvação escorre por entre os dedos de Deus. E aí essa irmã nova convertida vira para o cabra e fala, não tem como escorrer por entre os dedos de Deus. Eu sou o dedo de Deus. Eu sou parte do corpo de Deus. Deus não perde partes do seu corpo. Ele me salvou definitivamente com parte do corpo. Eu falei, toma! Meus irmãos, os discípulos são chamados para fazerem parte desse corpo, mas são discípulos normais. A normalidade desses apóstolos é vista nesse texto porque a maioria deles é chamada por apelidos. Você percebeu isso? Que Jesus chamava os seus próprios discípulos por apelidos que ele havia dado a eles. E esses apelidos eram como a gente faz hoje, que identificam certos aspectos, certas características, não somente físicas, mas da experiência de vida desses homens. Simão, chamado de Pedro, que significa rocha. Tiago e João. Você viu aí o que eles são chamados? O que está escrito aí no texto? Boanerges, filhos do trovão. Ou relâmpago, como poderia dizer. Talvez uma alusão à personalidade e à forma como eles agiam. Tomé havia sido chamado de gêmeo. Simão, o Zelote. Quando você olha para as características desses homens, eles também tinham motivos tremendos para receberem apelidos ruins.
Igual a gente faz apelidos sarcásticos, apelidos que denigrem. Você olha, por exemplo, Tomé foi aquele que duvidou de Jesus. Podia ser simplesmente Tomé em cima do muro. Você vê Tiago e João, que eram ambiciosos para si, mais do que os outros discípulos, queriam se sentar pertinho de Jesus. Talvez podia ser Tiago e João os convencidos. Você olha para cada uma das características e falhas desses discípulos e fala assim, nossa, não valiam a pena, eram fracos. E é por isso que Jesus os escolheu. Porque Jesus, meus irmãos, tem esse hábito teimoso e santo da parte dele, de escolher coisas loucas e coisas fracas, e coisas que não são, para envergonhar aquelas que pensam que são alguma coisa. Deus mostra o seu poder sim em Tomé, em Mateus, em Simão. Porque ele mostra que ele pode fazer a mesma coisa em nós. Que Deus não precisa de elementos diferenciais em você, pressupostos do seu currículo, para fazer algo de importante. Como um comentarista colocou muito bem, não há super-homens ou super-mulheres no Novo Testamento. Apenas pecadores salvos pela graça. Apenas pecadores salvos pela graça. Os santos do Novo Testamento, eles não tinham halos brilhantes ao redor da sua cabeça. Foi a arte eclesiástica e religiosa depois que adicionou isso. Mas a gente não pode deixar de mencionar que tem Judas nessa lista, né? Toda vez que você lê uma lista que tem Judas, fala assim, rapaz, o que Jesus estava pensando quando chamou esse cabra, né? Porque a gente está falando aqui, meus irmãos, ainda dos passos iniciais do ministério de Jesus, e ele chama um homem como Judas para ser seu discípulo. Será que Deus não sabia? Será que Jesus não sabia? Porque o texto claramente diz, Marcos diz, foi ele quem traiu Jesus. Era desastre prenunciado, meus irmãos, mas era desastre propositado. Jesus, e essa pergunta que eu e você precisamos fazer, por que ele escolheria um traidor, a não ser que estivesse de fato indo para a cruz, de propósito, não como um mártir, mas voluntariamente. Essa é a misteriosa interação entre a soberania de Deus aqui e a responsabilidade de Judas. Mas até mesmo em chamar um cabra como Judas, Jesus está mostrando que o seu reino vai além daquilo que estava diante deles. Seu reino tinha propósitos futuros. Seu reino precisava que o Messias morresse a morte de cruz em nosso lugar. Que ele fosse traído, que ele fosse cuspido, que ele fosse rejeitado pelos homens. Era necessário passar por todas essas coisas para que os discípulos de Jesus tivessem libertação dos seus pecados. Para que as curas e milagres não fossem só fora, mas fossem dentro de nós. Fossem curas em relação ao nosso destino eterno. Para que nós recebêssemos o perdão de pecados. Meus irmãos, o chamado dos 12 é a referência do nosso chamado. Jesus não chamou somente por meio de escrever livros, nem erguendo monumentos para si mesmo, ou apenas construindo instituições humanas. Ele discipula pessoas pessoalmente. É assim que Jesus perpetua o seu ministério. A existência da igreja é a prova da eficácia do discipulado de Jesus. Por isso que não existe igreja virtual, meus irmãos. Não existe igreja de vez em quando. Só existe igreja que se relaciona na mesma dimensão com que o amor de Cristo se relaciona conosco. Assim como Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Assim como Ele nos serviu, nós devemos servir uns aos outros. Assim como Ele cuidou e gasta tempo conosco, como Ele está fazendo hoje à noite. Jesus está aqui gastando tempo conosco. Nós devemos gastar tempo com os nossos irmãos. Deus nos chama não somente para servir a Jesus, mas para servir em nome de Jesus. E eu e você precisamos abraçar a inevitabilidade desse chamado. É inevitável. Se Jesus te salvou, é porque Jesus te chamou para ser discípulo dele. E ser discípulo de Jesus significa que ele vai chamar onde você está nesse momento para ser discípulo.
Pode ser que ele mude um pouquinho você aqui ali. Talvez ele vai mexer um pouco na sua geografia. Jesus gosta de mexer um pouco com a gente. Às vezes você está aqui, ele te leva para lá para plantar uma igreja. Não é não, Cláudio? Jesus faz isso. Mas Jesus, ele te chama também, meus irmãos, aonde quer que você está fazendo coisas, nesse momento. Mas não é só para você continuar fazendo as mesmas coisas, ele quer que você atualize suas habilidades, que você dê um upgrade na sua atuação. Porque ele tem serviço para você. Ele tem serviço. E ele deseja usar você. Deus, ele quer te chamar e ele quer te usar com consideração e seriedade. Todos aqueles que são salvos por Jesus não podem levar o chamado ao discipulado de maneira leviana. Não podem. Meus irmãos, isso é prático, isso é real. Conversando com um irmão alguns meses atrás, eu tentei dizer isso para ele, ele estava ali justificando por que não participar do discipulado dos homens. E eu disse para ele, eu falei, meu irmão, eu sei que você tem atividades, eu sei que existem coisas que a gente faz no dia a dia, tem responsabilidades. Mas Jesus é mais importante do que absolutamente tudo. Meus irmãos, nós às vezes estamos amargando em nossas vidas com pecados, com decisões mal pensadas, com ídolos no nosso coração, com fraquezas, e Jesus está falando, eu posso resolver, eu posso te ajudar, mas só vai dar certo se você for um discípulo que segue de pertinho o que eu estou falando para você, e obedece o que eu te mando. Não adianta, meus irmãos, ser discípulo na teoria, ter nome no hall de membros, mas não viver pela fé, não adianta. Não adianta dizer que é discípulo de Jesus, mas se esconde de Jesus como Adão e Eva fizeram no Éden, quando ele nos pede coisas mínimas. Não adianta, meus irmãos. Quando Jesus vem e chama a cada um de nós, como ele fez com o jovem rico, ou quando o jovem rico pelo menos se apresenta como alguém que quer seguir a Jesus, Jesus, ele vai nos confrontar naquelas coisas que realmente nos separam dele. Vai, vende todas as suas coisas e me segue. Sei não, Jesus, sei não. Vamos conversar, mestre? Podemos conversar essa semana? Eu e você, meus irmãos, quantas vezes arrumando desculpas esfarrapadas, para não cumprirmos em amor e alegria o que Jesus nos tem ordenado. Eu ouvi uma frase esses dias, o pastor Ted Kyle, ele disse o seguinte, ouça com atenção. O desejo de agradar a Cristo não é algo extra para o cristão. Ele é básico. Ele é básico para a santidade do crente. Não é uma sobremesa, mas é o prato principal. Não é um espetáculo à parte, é o palco principal. Não é um motivo ao qual podemos recorrer apenas quando nos é conveniente. É uma força controladora com a qual entregamos o todo da nossa vida. Ser discípulo de Cristo, ele diz ainda na frase dele, é abandonar todo o resto. Com o tempo, o discípulo de Cristo aprende que os aplausos e súplicas desse mundo e apelos do mundo soam de forma oca. Nós, que fomos chamados por Ele, marchamos ao som de um ritmo diferente. E o ritmo é o sorriso do Mestre. Este é singularmente o nosso maior prazer. O sorriso dele se torna o nosso estilo de vida, e o nosso estilo de vida se torna o seu amor. Meu irmão, eu sei que ser chamado por Jesus é um grande fardo, mas eu quero fazer uma pergunta tão simples para você. Você é alegre por ser discípulo de Jesus? Você tem alegria? Tem alegria? Muitos anos atrás, trabalhando junto a uma agência missionária da nossa cidade, colaborando com eles num projeto de parceria, tive a oportunidade, não vou citar por nome não, tive a oportunidade de conhecer um irmão, era de uma outra igreja. Meus irmãos, eu acho que eu nunca tinha visto ninguém tão alegre em fazer as coisas de Deus. Veja, eu não estou falando aqui fazer as coisas de Deus com um senso de obrigação santa e moral. Nós devemos fazer isso. Mas a alegria e o prazer que ele tinha de fazer as coisas mais invisíveis.
e mais discretas, que não tinham reconhecimento das pessoas e nem precisavam ter para ele, porque ele nem precisava disso. Mas ele fazia tudo com o máximo de alegria. E um dia eu tive coragem, eu não era tão próximo dele, então eu viro para ele e pergunto: conta aí, de onde que vem essa alegria toda? Como se eu não soubesse a resposta, né? Ele fala: ora, Mateus, como assim de onde vem? Vem do meu Senhor. Vem de ser privilegiado de ser chamado para segui-lo. Eu acho, meus irmãos, que eu nunca tinha pensado no discipulado cristão na dimensão daquela alegria. E aquilo me mudou, sabia? Aquela conversa com aquele irmão me mudou. Comecei a pensar de outra forma. Ainda hoje, meus irmãos, e abrindo meu coração com a igreja, tem momentos que o trabalho pastoral é bem cansativo e bem difícil, bem pesado. Lembra de orar pelo seu pastor, viu? Lembra de orar pelo Silvio também, lembra de orar pelo conselho. Mas, meus irmãos, quantas vezes, em meio ao cansaço, às vezes por causa de uma simples oração, que eu falo: Senhor, restitui a alegria de servi-lo. O Espírito Santo nem pensa duas vezes, ele vem, pum, e nos traz um senso de propósito, de vigor, e aquele cansaço até parece que fica um pouco mais leve, porque parece que Jesus estava falando alguma coisa verdadeira quando ele falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei o jugo. O que é que você faz quando você está cansado e sobrecarregado? Você vai ao mestre dos mestres, ao chefe dos chefes, e ele alivia o nosso jugo, porque o fardo dele é bom, agradável, é leve. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: sim, é uma grande responsabilidade, mas não há maior alegria nesse mundo do que servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meu irmão, minha irmã, você tem tido alegria no seu discipulado, no seu chamado para seguir a Jesus? Nós precisamos ter essa compreensão. Eu termino o meu sermão deixando bem claro para mim e para você que esse mundo tem um chefe novo no pedaço, meus irmãos. Muitas pessoas não reconhecem, estão vivendo suas vidas como se fosse capaz de viver um dia após o outro, ignorando quem é o dono deste mundo, e que não ficou distante de nós, mas veio, se entregou, morreu, ressuscitou e exige adoração. Tem chefe novo na empresa da minha e da sua vida, e eu te pergunto: como é que você está trabalhando aí com esse chefe novo? Ele vem para implementar a visão dele, você está abraçando a visão dele? Ele mexe na nossa rotina de trabalho, no uso do seu tempo. Você está doando o seu tempo a ele? Você está consagrando o seu tempo ao Senhor? Algumas coisas com o chefe novo precisam recomeçar do zero. Graças a Deus que as misericórdias dele se renovam sobre nós todos os dias, não é verdade? Ah, eu não estou fazendo certo. Não tem problema, para tudo que você está fazendo agora. Arrependa-se dos seus pecados, confesse, e o Senhor vai te ajudar. Ele vai renovando oportunidades e chances. As relações com seus irmãos, seus colegas de trabalho mudam com a presença do chefe, não é? Não é mais cochichinho, não é mais falando mal por trás, mas é edificando, falando palavras que trazem edificação aos que ouvem. E não vai achar ruim, meu irmão, minha irmã, já vou te dizer, as interferências do novo chefe são sim críticas pessoais a você, tá? Ele faz isso porque ele não vai dar descanso ao nosso pecado. Ele é santo, santo, santo. E até que você caminhe em santidade, como ele é santo, ele vai te importunar. Mas isso é bom, porque aquele que nos importuna promete nos ajudar. Ele promete que sua misericórdia e seu poder são infinitos e estão à nossa disposição. Então ele nos ajudará a sermos mais santos. E ele prometeu que nós nos tornaremos santos como ele é. A presença dele, meus irmãos, entre nós, o Espírito de Cristo na igreja, é uma oportunidade única para você desenvolver flexibilidade e aperfeiçoar suas competências para servi-lo, para que você seja cada vez mais útil no reino dele. Porque mesmo que seja um desafio ter um chefe novo, meus irmãos, Cristo entrou nesse mundo para que as coisas melhorem para todos aqueles que o amam, todos aqueles que nele confiam. Não há nada absolutamente melhor do que servi-lo eternamente. Que o Senhor ajude a mim e a você a abraçarmos o caminho do Mestre. Amém? Vamos orar, igreja. Bondoso Deus,
Existe tanta verdade na tua palavra, mesmo em textos que parecem não ter tantos ensinos doutrinários, mas é a ação de Jesus, é a estratégia de Jesus, é a forma como Jesus chama e autoriza e delega que nos ensina exatamente o que Ele espera de nós. Senhor, nessa noite, cada um de nós está sendo confrontado por uma palavra que não alivia para a gente. Jesus nos chama por nome e nos conhece por nome. E Ele tem altas expectativas para as nossas vidas. Senhor, nós não estamos prontos. Para falar a verdade, nós somos bem quebrados e bem falhos, Senhor. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós abraçamos o caminho de Cristo, porque não existe nada mais proveitoso a nós e àqueles que nos rodeiam do que obedecê-lo. Senhor, queremos fazê-lo com alegria, com vigor, com responsabilidade de aluno que é chamado para estudar e levar a sério as palavras do professor. Queremos ser verdadeiros discípulos do nosso Rabi Jesus. Ensina-nos a sentar aos pés dele todos os dias, a buscá-lo em verdade na palavra, e a buscá-lo em espírito na vida de oração, a fazê-lo com os nossos cônjuges, com nossos filhos, com nossos irmãos em Cristo, e a experimentar as promessas irrevogáveis que o Senhor Jesus Cristo tem reservado para todos aqueles que o obedecem. Queremos avançar a tua igreja, queremos participar da tua obra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse momento, antes de cantarmos o cântico, nós temos um